E nós vamos aqui no versículo, glória a Deus, 17. Irmãos, eu peço para os irmãos fiquem ligados no culto. Depois, qualquer dúvida, os irmãos perguntam depois do culto. Tá, queridos? 1 Reis 18, 17 diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Eterno e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Vamos poder se sentar, amados? Irmãos, glória a Deus. Nós vamos, irmãos, nós estamos chegando à época de mais uma festa pagã, né, irmãos? Que é a Páscoa Católica, né? Então nós vamos tratar hoje, já que está se aproximando, do paganismo, da festa pagã. Amém? Então nós estamos aqui examinando esse texto, já para nós podermos avançar nessa lição, tá? A Paraxá a gente continua hoje à noite, amém? Quem está entendendo? Amém. Porque nós falamos inclusive ontem, né, irmãos, de vários, ontem, né, vários textos. Eu ainda botei também um vídeo do Rabino Daniel Paulo, né, irmãos? Muito bom ali, vocês viram, né, irmão, que a gente leva para lá, para o outro mundo, é só o Sedacá. A única coisa que leva, né, irmãos? Se a pessoa for fiel ao Sedacá, Deus vai esperar. Amém? Então, irmãos, aqui em 1 Reis, capítulo 18, nós vemos, irmãos, Elias e Acabe, né? Elias e Acabe. Nós vemos Elias, é um representante da noiva do Cordeiro, da igreja. E Acabe era um rei de Israel, mas um rei que era dominado pela esposa, que era Jezabel. Não é? Tanto era dominado que ele não cultuava corretamente o Deus de Israel. Ele se deixava levar pela idolatria de Jezabel, né? Então Jezabel, ela praticamente financiava, patrocinava os cultos de Azerá e de Baal. É o que nós vemos aqui nesse texto, né? O culto de Azerá, o culto a Ash, que na verdade aqui está Azerá, mas é Asherá o nome, né? Asherá era patrocinado por Jezabel e também ela patrocinava também o culto a Baal. E a igreja que é representada aqui por Elias não pode estar com essas coisas, né? Porque a igreja é Elias representa a igreja. Quando Yeshua apareceu de um lado Moisés e do outro lado Elias, não foi, irmão? Está em Mateus 17. Moisés representa um povo salvo, que é o povo de Israel. E Elias representa a igreja que vai ser arrebatada. Louvado seja Deus. Então você tem os dois povos representados na transfiguração de Yeshua HaMashiach, Moisés representando Israel e Elias representando a igreja que vai subir. E nós vemos nesse texto aqui, irmãos, que Elias, ele repreendeu o rei Acabe, porque Elias tem autoridade espiritual para repreender o rei, amém? Ele não estava errado, porque ele estava ali falando não no nome de Elias, mas no nome do Eterno, porque ele era um profeta do Eterno. Então, quando a pessoa está falando no nome do Eterno, não é ele que está falando, é Deus que está
está falando, amém? E ali ele repreendeu o rei Acabe, amém? Dizendo exatamente agora, como está no verso 18, de 1 Reis 18, que ele diz assim: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, rei Acabe, e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Eterno e seguiste os Baalins. Agora, pois, Elias continua: ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá ou Asherá, que comem da mesa de Jezabel. Então, irmãos, veja bem, Jezabel, ela patrocinava, ela era a esposa do rei Acabe. Então ela patrocinava, financiava, porque os sacerdotes de Baal e de Jezabel, os profetas, comiam de Baal e Azerá, comiam da mesa de Jezabel. Então isso quer dizer o quê? Que ela patrocinava. A Jezabel patrocinava, ela financiava, ela alimentava o culto a Baal e o culto a Azerá. Só que o culto a Baal e o culto a Azerá, amém. O culto a Baal e o culto a Azerá era um culto, meus irmãos, que não começou ali. Ele é muito antigo. Todo esse culto a Baal e a Azerá, ele começa lá na época logo após o dilúvio. Nós vamos ter que ir lá em Gênesis capítulo 10, vamos lá em Gênesis capítulo 10, amém? Vocês guardem isso, culto a Baal e a Azerá, patrocinado por Jezabel, tá? E a gente vai em Gênesis 10, louvado seja o nome do Eterno, verso 8, Gênesis 10, verso 8, que diz assim, meus irmãos: aleluia! E Cush gerou a Nimrod, amém? Cush era neto de Noé, e ele gerou Nimrod, que era um dos bisnetos, um monte de bisnetos, né? Mas ele gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Eterno, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Eterno. Irmãos, o Nimrod, né, esse caçador aí, é um caçador, mais um caçador de palavras, porque ele era um grande enganador. Esse Nimrod, ele começou a ser poderoso na terra, e ele estabeleceu, ele foi responsável pela construção da Torre de Babel, né, irmãos? Ele queria atingir o céu, né? Nimrod, ele cria Babel, amém? Você vê no verso 10, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Então, Babel, irmãos, é uma palavra que está ligada à Babilônia, confusão. Na verdade, você só tem duas crenças. Ou você tem a crença do Eterno, que é aquela que está nas Escrituras, e você tem a crença da Babilônia, a Babel. A Babel está aqui em Gênesis 10, mas a Babilônia está lá em Apocalipse capítulo 17, 18, porque ela não acabou, ela continua. Esse culto começado lá, ele continua agora. Louvado seja Deus. Então vocês vejam bem, meus amados, que esse sistema criado por Nimrod, e Nimrod, ele se casou com a própria mãe, né, irmãos, que era Semíramis, e ele morreu. E ela, né, irmãos, ela diz que ele virou o sol. Isso é a história dele mesmo. Inclusive a Semíramis, né, eu não estou com nenhuma nota, é aquela foto das notas do real.
Não tem a notinha de real, não tem a foto de uma mulher ali? É aquela ali que é a Semíramis. Amém? A Semíramis. Ela depois, ela se torna a rainha dos céus, na idolatria. Você vai ver isso, só para a gente segurar aqui, no livro de Jeremias, capítulo 7, lá em Jeremias 7, amém? Jeremias, capítulo 7, versículo 18, amém? Amém? Nós estamos vendo, irmão, todo o fundamento de tudo até os dias de hoje, para a gente entender, amém? Olha o que diz aí Jeremias 7,18. Os filhos apanham a lenha. Amém? Jeremias 7,18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Irmãos, aquela geração de Israel estava desviada, aquela geração. Mas não é diferente do de hoje, não. É, irmãos? Veja bem, aqui está sendo feito um culto à Rainha dos Céus, que é a Semíramis. Essa viúva do Nimrod, que era o seu filho, ela engravidou, disse ela que ela engravidou. Porque o Nimrod está na Bíblia, irmãos. E a Semíramis também não está aqui na Bíblia, mas ela está, a confusão toda gerada depois. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Tem outros livros que falam, mas são livros apócrifos. Quem está entendendo? Amém? Ali você tem o Nimrod, e ela engravidou, diz ela que o sol engravidou ela, claro que provavelmente algum sacerdote ela engravidou. Quem está entendendo? E, irmãos, e ela gera um filho chamado Tamuz, que nasceu em 24 para 25 de dezembro. Esse aqui nasceu no 24 e 25 de dezembro, o Tamuz, que está na Bíblia em Ezequiel 8. Vamos lá em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel 8. Quem acha importante saber a verdade? Importante, né? Ezequiel 8, no versículo 14, amém? O título está lá no capítulo 8, para as abominações do santuário, né? No Ezequiel 8, 14, vocês vejam que no templo de Jerusalém, que tinha que adorar o Eterno, estavam adorando Tamuz. Olha o que está em Ezequiel 8, 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas. Acharam, irmãos? Ezequiel 8, 14. Vamos ali de novo. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz é o filho de Semíramis, com alguém. Ela disse que foi com o sol. O Nimrod virou sol. O Nimrod virou o Deus Sol, que virou aí vários nomes. No Egito era Ra, né? Entre os cananitas era Baal. Amém? Baal era o Deus Sol. E nós temos aqui o Tamuz, que é quem nasceu. O Tamuz, se você observar aqui nas figuras da Igreja Católica, quando aparece o Jesus, né, irmãos, que não é o Jesus, tem um sol aqui. Quem já reparou isso? É o Deus Sol, que na verdade ali não é o Yeshua, é o Tamuz. Ele é o Tamuz. Amém? 24 e 25 de dezembro, que chamaram de Jesus. Amém? Então você observa bem que esse culto, e a questão um símbolo, o primeiro símbolo que apareceu em toda essa idolatria foi o pinheiro. Porque o pinheiro, quando o Nimrod morreu, ela falou que o pinheiro apontou para o sol. Então o pinheiro que hoje é a árvore de Natal, amém? O pinheiro
é chamado na Bíblia de vários nomes. A gente vai ver em Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16. Estamos examinando a palavra, né, querido? Nós estamos primeiro ali no Primeiro Testamento. Daqui a pouco a gente vai para o Novo. Amém? Deuteronômio 16, irmãos. No verso 21, diz assim, amados. Deuteronômio 16, versículo 21. Diz assim: não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Esse bosque de árvores, em algumas Bíblias está poste ídolo, em algumas Bíblias está poste sagrado. Essa daí é a árvore de Natal, que era um símbolo de culto a Tamuz, que nós vimos a idolatria. Então, irmãos, o que acontece? Toda essa idolatria pagã, porque como eu falei para os irmãos, só tem duas crenças, ou é a do Eterno, ou é a Babilônia, não tem outra. O que não for do Eterno está num saco chamado Babilônia, amém? Por causa que aí é idolatria, são outros deuses, amém? Então o que acontece? O poste sagrado, ou poste ídolo, é uma maneira disfarçada de algumas versões de chamar essa árvore, que era chamada árvore de Asherá. E você viu lá em 1 Reis, que Jezabel pronunciava Baal e Aserá, que o nome é Asherá no hebraico, mas é Azerá, que está aqui no português, né? Então você observa que a árvore de Asherá, que é a árvore de Natal, amém? O Eterno, ele diz, não faça isso. E isso vai em outros textos da Bíblia, meus irmãos, também. A gente vai ver Reis, ali em 1 Reis, capítulo 14, primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Estamos vendo aqui vários pontos, né, meus irmãos? 1 Reis, capítulo 14. Louvado seja Deus. Glória a Deus. No versículo 15. 1 Reis 14, 15, diz assim: também o Eterno ferirá a Israel, como se move a cana das águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques. Esses bosques é o conjunto das árvores de Natal, provocando a ira ao Eterno. Amém? E a gente vai ver esse texto aqui falando do rei Jeroboão, depois falar do Acabe, que ele fez também na bosques. Também vai vir primeiro Crônicas, segundo Crônicas, o rei Manassés. Você vai ver que isso aí vários reis que não seguiram o Eterno seguiram exatamente essa idolatria, porque era uma idolatria dominante na época, inclusive durante o Império Romano. O Império Romano, meus irmãos, nós vamos observar que os soldados romanos, eles eram mitraístas. O que é isso? Esse culto ao Deus Sol, ele evolui na época da Pérsia. Não teve o Império Medo-Persa, que está lá no livro de Daniel? Você teve o Império Babilônio, depois veio, que dominou o mundo, depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o grego, depois veio o romano. Quem está entendendo? Na época do Império Medo-Persa, você tinha o deus Mitra. E esse deus Mitra era uma cópia do deus Sol, só que era chamado de Mitra. Amém? Esse deus Mitra era um deus adorado depois pelos gregos e também pelos romanos. Os soldados romanos eram mitraístas.
Eles acreditavam no Deus só, era o culto deles. Então, quando eles castigaram Yeshua, eles castigaram com vontade. Não foi, né? Ele pode ser Deus, porque a crença dos soldados romanos, e foram eles que passaram aquela madrugada batendo em Yeshua, amém? Porque foi a madrugada, né? Ele foi preso naquela madrugada do jantar de Pêssego e foi crucificado no dia seguinte. Mas aquela madrugada, quem carregou, né, em cima de Yeshua foram os soldados de Pilatos, amém? Já no amanhecer, né? Já no amanhecer, porque aí ele foi para a audiência de Yeshua. Então eles fizeram com vontade porque eles não criam em Yeshua. Exceção do centurião, né, que nós falamos, que era um comandante romano, e a exceção de Cornélio, que era um comandante romano também, né, está no livro de Atos, mas a grande maioria, os soldados eram mitraístas. Então eles acreditavam no Deus Mitra. E aí o que acontece? Acontece que esse culto, com a vinda de Yeshua, com a vinda da igreja primitiva, esse culto que vem desde Nimrod, ele ia sendo destruído pela própria igreja primitiva. A igreja primitiva não cria nisso e ela ia acabando com isso. Só que chega 313 anos depois de Cristo, chega um imperador romano chamado Constantino, que está com o seguinte dilema: metade do meu império crê no Deus Mitra, que eram os próprios soldados romanos, eram mitraístas. Isso 313 anos depois de Cristo. E outra parte está seguindo a Torá, a palavra de Yeshua, desse Yeshua aí. O que nós vamos fazer? Vamos reunir essas religiões. Vamos paganizar a fé verdadeira. Então o que ele faz? As duas primeiras coisas que ele faz, a primeira coisa que ele faz é estabelecer um dia de Páscoa, que não é a Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica se celebra no dia 14 de Nissan, porque o calendário bíblico é lunisolar, lunar nos meses e solar nos anos. E o calendário usado pelas nações é o calendário somente solar, que é o que nós usamos, né? Então, esse calendário, mas o Eterno não se baseia nesse calendário, ele se baseia no calendário bíblico. Então, a Páscoa, como foi instituída em Levítico 23, capítulo 23, ela é celebrada no dia 14 de Nissan, como era celebrada a igreja primitiva até essa época de Constantino. Aí Constantino ele vai, meus irmãos, e ele quer unir. Só que ele diz o seguinte: a Páscoa vai ser um domingo, né? Ele bota uma regra lá de segundo domingo após um equinócio, uma situação dessa, que é o dia, né, da ressurreição de Asherá, não de Yeshua. Esse dia que celebra as igrejas, dizem que é a ressurreição de Jesus, não é o dia da Páscoa, muito pelo contrário, é o dia da ressurreição de Aserá, que é a Semiramis. A Semiramis, e o nome Semiramis, você sabe, gente, essas coisas abrem links com Satanás. Porque o nome Semiramis, traduzido para o português, quer dizer pomba. Vai ver porque é o link da pomba. Quem está entendendo? Amém? Não é pomba pombinha, pomba Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Amém?
Então, a Semíramis é. Por isso que a pomba, né, irmão? Ela é a Semíramis. Que o dia da ressurreição da Semíramis é o dia que as pessoas estão celebrando a Páscoa cristã, que não tem a Páscoa bíblica, é uma só. E é ela que se aproxima. Amém. Agora você, e depois que ele institui esse culto, que você viu que a Páscoa está ligada a Azerá, não está? Não é a ressurreição de Semira, de ressurreição de Asherá? A gente viu lá que Elias, ele diz, ó, Jezabel patrocina Azerá e Baal. Quem está entendendo da primeira leitura que nós fizemos? Jezabel patrocina Baal e Azerá. Jezabel. Aleluia. E ali você vê que Azerá, o dia da ressurreição de Azerá, é o dia da Páscoa católica. Amém? Só que o outro culto, instituído pelos concílios da Igreja Católica, e depois seguido por Lutero, porque Lutero era mais católico do que ninguém, amém? Ele era um dos maiores católicos que se tem, só tirou aquela parte da indulgência, né, que estava vendendo perdão, amém? Mas o restante ele manteve. O que acontece? O Constantino, ele vai estabelecer também o culto do nascimento de Jesus, só que ele diz que é no dia do nascimento do Tamuz, que o Tamuz que nasceu em 24 e 25. Então ele diz, ó, 24 e 25 de dezembro é o dia do nascimento do Deus Sol, porque inclusive de 24 e 25 de dezembro é o dia de solstício naquela época. É o dia em que no hemisfério norte o Sol está mais longe da Terra e é o dia que no hemisfério sul o Sol está mais perto da Terra. Amém? Você tem 2 solstícios no ano. Naquela época era calculado, hoje você sabe que ele está entre 22 e 25 de dezembro. Mas naquela época era no dia 24 de dezembro e 6 meses depois, 24 de junho. Que a Igreja Católica botou como sendo o dia do João Batista, que eles chamam de São João. Quem está entendendo? Então eles botaram lá, 6 meses de diferença, o dia do Deus Sol. Os 2 solstícios, Natal e São João. Festa junina e Natal. Amém? Baal, nos 2 solstícios. Baal, Deus Sol. Aleluia. E Azerá na Páscoa católica. Aí nós vamos. Isso ficou por isso? Não. Nós vamos ver que Yeshua sabia muito desse perigo. E é um perigo grave. Então ele vai escrever 7 cartas, já no livro do Apocalipse. Não tem carta de Paulo? Não tem carta de João, carta de Pedro? E Yeshua tem 7 cartas, meus irmãos. Tudo no capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Você tem carta de Yeshua para... Não tem carta de Paulo aos Efésios? Tem carta de Yeshua aos Efésios, tá? Apocalipse 2, de 1 a 7. Aleluia. Tem essa carta. Amém? Você tem carta de Yeshua para Pérgamo? Tem carta de Yeshua para Tiatira? Tem 7 cartas de Yeshua. E essas 7 cartas, no livro de Apocalipse, elas vão fazer um grande alerta. Porque ele faz cartas para 7 igrejas. E ele vai poupar uma igreja, que é Filadélfia, que ele diz assim, ó, por que guardaste a palavra da minha paciência? Que Yeshua está preocupado é com a palavra. Se você guarda a palavra da minha paciência, vamos lá em Apocalipse capítulo 3. Vamos lá em Apocalipse 3. Primeiro vamos falar da carta da bênção. Apocalipse 3, verso 10. Filadélfia. Amém? E Yeshua diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência? Apocalipse 3, verso 10. Carta à igreja de Filadélfia. É uma das 7 cartas de Yeshua. Amém? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, essa tentação que há de vir sobre todo mundo é a grande tribulação.
E Yeshua está dizendo, porque você guardou a palavra da minha paciência, eu te guardarei da tentação. E ele diz que essa igreja, ele fala aqui, né, no verso 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Ele falou, o que eu interesso é que guarde a minha palavra. Aleluia. O que eu quero é que guarde a minha palavra, aleluia. Glória a Deus. Você guarda lá, você está examinando a Escritura, você guarda a palavra. O trato é esse com o nosso Yeshua. Guardemos a palavra de Deus e Ele nos livrará da grande tribulação e já nos arrebatou. Nem louvado seja. Esse é o trato. Só que, irmãos, a questão de Baal e Asherá não ficou em branco. Carta, ele escreve 2 cartas. Numa, a igreja de Pérgamo, ele fala de Balaão. E depois ele vai falar de Tiatira. Aí ele vai falar mais dele. Vamos ver essas cartas. Mas eu queria primeiro lá em Apocalipse 2, que é a carta para Pérgamo. Versículo 14. Versículo 13. Você vê, irmãos, que Yeshua, quando ele escreve para as outras igrejas, ele faz um elogio, mas depois diz, ó, tem que porém contra ti isso. E por causa daquele, irmãos, veja bem, Yeshua ele escreve para Filadélfia e diz, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei, saiba que eu te amo, né? Ele fala isso no versículo 9, quer dizer, Yeshua, ele se declara para Filadélfia, que maravilha, vocês são fiéis, vocês não têm nem muitas condições, né? Porque eles têm pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Aleluia. E ali, meus irmãos, isso e Yeshua falando para Filadélfia. Agora Yeshua com as outras, ele diz assim, ó, vocês fizeram isso tão de bom, mas eu tenho isso contra vocês. E por causa desse daqui que eu tenho contra, não vai dar para entrar. E isso é que é o detalhe. Yeshua, ele não quer que a gente dê furo em algumas coisas. Furo nunca. Mas tem algumas coisas que são graves. E é isso que ele vai falar. Amém? Vamos lá, em Apocalipse 2, vamos ver só um pedacinho da carta para Pérgamo. Versículo 13. Apocalipse 2, 13, ele está escrevendo para Pérgamo. Quer dizer, ele está ditando para o apóstolo João escrever, né? E ele já está em corpo glorificado quando ele aparece para João na ilha de Patmos, né? E de João escreve essas palavras. Verso 13. E Yeshua diz para a igreja de Pérgamo, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então você observa, meus irmãos, que Yeshua ele faz um elogio. Faz um elogio. Agora vem o verso 14. Mais umas poucas coisas tem contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então guarde bem essa colocação que Yeshua fala, ó, vocês têm tanta coisa boa, mas olha, vocês comem de sacrifício da idolatria, e isso aí não é bom. Vocês estão se prostituindo espiritualmente, e não é bom isso. Verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Aí o verso 16. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, Aleluia. e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra! Então Yeshua diz, você tem tudo isso de bom, mas por causa disso aqui eu vou batalhar contra você. Eu vou te ver como inimigo. Meu Deus! Yeshua me vê como inimigo, eu não quero isso não. Eu quero que Yeshua me veja como amigo. Amém. Glória a Deus. Quero que ele veja como inimigo Satanás. Já é mesmo. Amém? Mas ele diz aqui na palavra, contra eles batalharei com a espada na minha boca. Ele está dizendo o seguinte para a igreja de Pérgamo: comer do sacrificado ao ídolo, se prostituir com ídolos, não vai ser bom. Eu vou ver com o inimigo.
ainda que vocês me neguem meu nome, vocês sofram pelo meu nome, vocês estão num lugar difícil, que ele diz, né, onde é o trono de Satanás, vocês são provados, eu provo vocês passam pela prova, mas essa coisa de comer sacrificado, eu vou ver vocês comerem menos. E aí eu fico na palavra. Agora ele vai rasgar o verbo com Tiatira. Vamos ver que Tiatira é mais uma carta. E tem tudo a ver. Qual foi a primeira palavra que nós falamos? Elias, que representa a igreja, que vai ser arrebatada. Elias foi arrebatado. Elias falando com Acabe: eu tenho contra você porque você chama ali no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal e as 400 profetas de Azerá, que é a Asherá, que comem da mesa de Jezabel. Jezabel financiava esse culto. Então Jezabel é chave aí, quem está entendendo, meus irmãos? Amém. E Jezabel, olha só, Yeshua vai pegar Jezabel, e Yeshua Hamashia pega Jezabel e coloca no meio da carta dele para Tiatira. E aí fala, ó, não vai dar certo. A Jezabel, lá de 1 Reis 18, está lá em Apocalipse 2. Vamos ver agora então a carta a Tiatira, a partir do início da carta. Primeira é Apocalipse 2, verso 18. São palavras de Yeshua Hamashia. Aleluia! E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Então, em cada carta ele diz, ó, escreve quem está falando. Né? Primeiro ele diz, ó, sou eu que estou falando. Né? Ele diz assim: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Verso 19. Eu conheço as tuas obras. Isso, irmão, está em todas as Bíblias. Irmão, está em todas as Bíblias. Em qualquer Bíblia do mundo está escrito isso. Aleluia! Verso 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Glória a Deus. Então você veja bem, irmãos, Yeshua, quando ele chegava assim ele dizia assim para aquelas pessoas, né? Nem todos que dizem, Senhor, entrará no reino dos céus, então os direi abertamente, apartados de mim, que não vos conheço. Só que aqui ele está dizendo que conhece. Aqui ele está dizendo, eu conheço. Aleluia! Eu conheço da igreja de Tiatira o seu amor. Olha que amor tremendo, hein? Para Yeshua dizer que conhece, era um amor tremendo. Conheço a tua fé. Coisa tremenda. É uma fé de remover montanha. Conheço a tua paciência. É uma paciência de Jó, que Yeshua diz que conhece. Então não passou desapercebida a paciência. Conheço o teu serviço. A obra que aquela igreja fazia chegava aos olhos de Yeshua. E ele disse que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Você está trabalhando mais agora do que antes. Você não está diminuindo o seu trabalho, você está aumentando o seu trabalho para mim. Para mim. Aleluia! E eu conheço tudo isso. Aleluia! Então, depois de receber o verso 19, eu penso assim, aquela igreja vai pensar assim, vou sentar ali do lado dele no trono. Não é não? Porque ele diz, conhece meu amor, conhece minha fé, conhece minha paciência, conhece meu serviço, e que minhas últimas obras são mais que as primeiras, eu estou ali no trono. Aí Yeshua vai no verso 20. E ele diz assim, Aleluia! mas tenho contra ti que toleras quem? Jezabel. Ele pega Jezabel lá de 1 Reis e joga aqui no Apocalipse. Aleluia! Que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engane meus servos, porque ela fez lá na época de Acabe, para que a mesma coisa da igreja de Éfeso, que se prostitui espiritualmente e comam dos sacrifícios da idolatria. Aleluia! Então Yeshua está dizendo aí, olha, vocês aí no final dos tempos, Apocalipse, tem uma Jezabel aí no final dos tempos. Que Jezabel é essa? É a Jezabel romana.
que ela resgatou exatamente as práticas da Jezabel de 1 Reis. A Jezabel romana, ela resgatou o culto a Baal no Natal, o culto a Baal na festa junina e o culto a Asherá na Páscoa católica. Então Yeshua está dizendo, olha, eu conheço o teu amor, tua fé, tua paciência, teu serviço, você trabalha mais do que antes, mas olha, tem contra ti que toleras Jezabel. Ele não está nem dizendo que segue Jezabel. Ele está dizendo, eu tenho contra ti, Tiatira, que você não se posiciona contra Jezabel. Você tem que repudiar o culto de Jezabel. Você tem que repudiar o culto do Natal, o culto dos símbolos do Natal, que são as árvores de Natal, principalmente as guirlandas. Guirlandas são fortes, são links para Satanás. Amém? Aleluia. O culto da Páscoa agora, Páscoa com ovo, Páscoa com chocolate, não tem nada disso. A Páscoa é a Páscoa do Eterno, 14 de Nissan. Aleluia. E a festa junina, que é o outro solstício, 24 de dezembro, 24 de junho, que é 6 meses de diferença, né, irmão? 24 de dezembro, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses depois é festa junina. No dia próprio, 24, porque é o dia do solstício, o dia de Baal. Então Yeshua está dizendo, olha, tem a Jezabel aí no final dos tempos. Então, essa Jezabel no final dos tempos, eu sou contra ti se você tolerar essa Jezabel. Aleluia. Você não pode tolerar essa Jezabel. Não é nem seguir a Jezabel. Você não pode concordar com ela. Você tem que se posicionar e dizer assim, não. Não pode, Jezabel. Aleluia. Por que, meus irmãos? Porque aqui ele vai dizer no verso 21. Olha o que ele diz. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A Jezabel, a Babilônia romana. E tempo é dessa, né, irmãos? Do ano 300 até agora, 2000 e pouco, né? Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá o quê? A grande tribulação. Glória a Deus. Enquanto Filadélfia é arrebatada, Tiatira fica. Mas Tiatira tinha um amor, Tiatira tinha fé, Tiatira tinha paciência, tinha serviço, Aleluia. mas e também não seguia Jezabel, mas ela não se posicionava contra Jezabel. Aleluia. E Yeshua disse, não, eu quero sal. Se não tiver sabor, não tem jeito. Tem que ter um saborzinho. Eu quero saber, eu quero sentir aquele gostinho que você come. Você rejeita Jezabel. Aleluia. E aqui, irmãos, ainda diz, no versículo 23, fala o que vai acontecer na grande tribulação. E ferirei de morte a seus filhos. Isso é triste, mas é o que diz a palavra. Amém? Ferirei de morte. Yeshua não diz, é o diabo que ferirá de morte. Não, ele diz, eu ferirei. Ele assume. Mas, meu Deus, Yeshua, só vai ferir uma igreja que tem amor, tem fé, tem paciência, e que nem segue Jezabel, porque tolera. Eu quero que se posicione. É sério isso. Yeshua pega Jezabel lá, diz 1 Reis, e coloca no Apocalipse. Irmão, pode passar o seu terra. A gente pode ter um amor grande demais, mas a gente não pode tolerar Jezabel. Não é criar contenda, mas é se posicionar educadamente. Quem está entendendo? Aleluia. Contenda não é de Deus. Glória. Mas a gente tem que se posicionar educadamente. Eu Aleluia. não sigo porque está na palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Instrua. Agora, Aleluia. o que é celebrado no Natal? É o culto a Baal, também chamado de culto ao Moloque. Se você for lá em Levítico 20, Levítico capítulo 20, louvado seja Deus. Vocês viram como é que o Baal, esse culto, foi lá para o Apocalipse, meus irmãos? Lá de Gênesis para o Apocalipse. É sério, pessoal.
E nós estamos vivendo o Apocalipse. Glória a Deus. Levítico 20, meus irmãos, verso 1. Levítico 20, 1. Acharam, amados? Amém. Diz assim a palavra do Eterno. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará em pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o estiparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente. Semente é o que? São os filhos. Dado o seu filho, porque sacrificavam crianças a Moloque. Quem está entendendo? Os próprios pais. Seguindo deuses cananeus.